revelas quem eu sou quando estou aqui. Quero saudar a todos com a paz de Jesus. Amém. Amanhã, né? Agradecer a Deus por dar essa oportunidade de estar aqui na beira desse açude, né? Como aqui no Ceará não tem rio com águas correntes nessa época, né? Estamos aqui à beira desse açude para realizar esse batismo, esses dois batismos dessas duas irmãs, a irmã Kézia e a irmã Esther, né? As duas filhas do irmão Renato, da irmã Genesi, né? A irmã Genesi. Essa é Esther e esta é a irmã Kézia, né? E a irmã Genesi é a primeira irmã, pelo menos que eu saiba, né? Que foi batizada no nome de Jesus aqui no estado do Ceará. E eu creio que Deus tem uma grande obra para fazer aqui nesse lugar, né? Mas Deus é fiel. Vamos cantar aí uns 2 ou 3 hinos, para nós podermos ler uma palavra, né? O irmão Renato vai tirar esses hinos. O irmão Sebastião, que está conosco, que tem problema, né? Sempre me acompanha. 509 da harpa. Louvado seja Deus. Ao passar o Jordão, entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia dos veredas, a que gloriosa vista será, dando-nos como a areia da praia, dando-nos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, dando-nos como a areia da praia. Vamos cantar o hino número 15. Aleluia, Jesus. Essa é o hino que essas meninas, quando ainda com 1 aninho, 1 ano e meio, entoaram essa melodia sem ainda saber falar. Glória a Deus. E eu glorifico ao Senhor Jesus Cristo, porque acreditando eu que elas já foram sido chamadas, escolhidas para servir ao Senhor. Aleluia. Pois entoaram o hino, louvado seja o nome do Senhor, sem falar, só na melodia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ó, quão santos e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas Deus desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Vamos ler um texto da palavra de Deus, né? Não vou me estender muito, porque depois vamos realizar o batismo. O livro de Atos, capítulo 10. Glória a Deus. A partir do versículo 42. Louvado seja Deus. Aleluia. É o que eu senti nesta manhã, de nós meditarmos, né, na palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10 e o versículo 42. Lembrando que o livro de Atos é chamado de Atos porque é o ato, né, dos apóstolos. Ou seja, é aquilo que eles fizeram, né, que eles realizaram. Por isso é chamado Atos dos Apóstolos, né? Então, para nós meditarmos aqui um pouco na palavra de Deus, diz aqui, versículo 42, alguns versículos vamos ler aqui, até o 48. E diz assim: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem,
receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramaste também sobre os gentios, porque os ouviam falar língua, magnificar a Deus. E respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que também não seja batizado estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Vamos orar a Deus. Nós fomos mandados, né? O Senhor mandou. Ele não pediu para nós pregar, Ele mandou, né? Diz aqui o texto que e nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é juízo. Ele foi constituído juiz, ou seja, Jesus, né? Foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então Ele é juiz tanto dos vivos como dos mortos, né? Ele julga a todos, né? Não é porque morreu que não tem um julgamento. Ele é juiz dos vivos e dos mortos, né? Mas ele diz aqui: a esse dão testemunho todos os profetas, de que todos que nele creem, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então, o perdão de pecado, ele só vem através do nome do Senhor Jesus Cristo. Só recebemos, o ser humano, ele só recebe o perdão dos seus pecados através do nome, né? Da invocação do nome do Senhor Jesus na sua vida. E esse perdão, irmãos, ele é através aqui, ó, do batismo nas águas, né? Como diz ali no livro de João, capítulo 3, né? Necessário é nascer de novo, Jesus falando com Nicodemo, e nascer da água e do Espírito. Então, é preciso nascer de novo, né? É preciso receber o perdão de pecado. Ele diz aqui, irmãos, que este dão testemunho, todos os profetas, né? Que os que creem, tem que crer, tem que acreditar, tem que crer, né? Então, os que crerem receberão o perdão do pecado. Então, para receber perdão, é preciso crer. É necessário, né? Há uma necessidade de crer, receber o perdão do pecado pelo seu nome, né? Então, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, dizendo aqui no versículo 44, e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito sobre os que ouviam a palavra. O Espírito de Deus caiu sobre aqueles que ouviam, né? Os que ouvem, os que ouviam, os que davam ouvido, né? A palavra. Então, e diz aqui que e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre os gentios. Então o dom foi derramado, né? Sobre os gentios, o dom do Espírito Santo, né? Porque ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Então Pedro, no versículo 47, diz aqui, Pedro respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Parece simples, irmãos, essa leitura, mas é a palavra de Deus falando com cada um de nós nesta manhã. Deus. Porque aqui, irmãos, olha só o que diz o apóstolo Pedro, um dos apóstolos mais conhecidos da Bíblia, né? Mais citado por todas as religiões, né? Todas as religiões citam o nome do apóstolo Pedro. E nós observamos que Pedro, ele faz uma pergunta. E a pergunta é: pode, olha a pergunta que ele diz aqui, irmão, que ele faz a todos que ali estavam: pode, porventura, alguém recusar a água
que não seja batizado estes? Então, ou seja, ele está falando com alguém, irmãos, que tem o discernimento de saber se ele quer recusar a água para ser batizado ou não. Então são pessoas já adultas. Então são pessoas, irmão, aqui ele não está falando com criança, porque criança não manda nada. Criança não sabe de nada, né? Criança, ela não tem o discernimento se ela quer ser batizada ou não. Mas alguém que é adulto tem. Então Pedro, ele faz uma pergunta. Já pensou, irmão? Se Pedro, não é uma crítica nem nada, irmão, mas eu tenho a necessidade de falar, porque Deus mandou falar. O primeiro versículo que nós lemos aqui diz, e nos mandou pregar. Aleluia. Então é uma ordem de Deus de falar, né? Aí cabe o ser humano ouvir ou não ouvir. Mas Pedro diz aqui, irmão, pode porventura alguém recusar a água? Será que Pedro fazia uma pergunta dessa para um recém-nascido? Será que ele teria uma resposta coerente? Será que o recém-nascido iria responder? Mas Pedro faz a pergunta para os adultos, né? Aliás, Jesus tinha mais de 30 anos quando ele foi batizado. E ele teve o direito, ele que pediu o batismo, inclusive, né? Criança não pode pedir batismo para ninguém, ele não fala, né? Mas Jesus chegou para João Batista, está lá em livro de Mateus capítulo 3, e disse, eu quero ser batizado. E João Batista então diz, eu não vou batizar o Senhor, né? Porque ele considerava Jesus maior do que ele. E ele diz, eu não vou ser batizado. Mas Jesus diz, você vai me batizar porque convém cumprir toda a justiça. Aleluia. Então Jesus escolheu ser batizado, né? E ele deu essa oportunidade, né? Essa chance para as pessoas. E aqui, irmãos, Pedro, ele deixa bem claro, pode porventura alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Pode. Ele fez uma pergunta, né? Então, alguém vai perguntar para outro se ele quer alguma coisa, se ele não sabe responder, se ele não sabe nem o que você está perguntando. Mas ele sabia o que Pedro estava perguntando. E o texto diz, no versículo 48, irmão, Pedro diz, olha como ele diz, e mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Então, aleluia, ele mandou que fosse batizado em nome do Senhor, né? Aleluia, né? Porque é o nome que perdoa o pecado. Glória a Deus, né? É o nome que dá perdão ao pecado, né? Todo o texto aqui nos fala que o perdão de pecado é através do nome. Então, ali no dia de Pentecoste, quando o povo também foram cheios do Espírito Santo, em Atos 2, 37, e Pedro ali, irmãos, pregando para o povo, e a palavra entrou no coração deles, e Pedro diz, arrependei-vos. Aleluia, Jesus. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então é para perdão, né? Mais um texto que diz, arrependei-vos. Então, será que uma criança tem motivo para se arrepender de alguma coisa? Né? Hoje de manhã, ou foi ontem, eu estou meio fraco de memória, eu vi uma criança, a Valentina, foi ontem à noite, lembro agora, a Valentina batendo na cara da mãe dela. Ela é uma criança. Será que ela pecou por isso? Ela não pecou, irmão, porque ela é uma criança inocente, né? Então, não há necessidade dela se arrepender, ela é criança, ela nem sabe o que é arrependimento. Mas aqui no livro de Atos, capítulo 2, Pedro diz, arrependei-vos, né? E cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão do pecado. Então, o que eu quero passar nesta manhã é que é preciso ser batizado em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não é simplesmente ser batizado, é preciso ser em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados. Então vai receber o dom do Espírito Santo, que está em Atos 2, 38, né? Recebereis o dom do Espírito Santo. Que dom é esse? É a salvação. Recebe a salvação. O livramento, né? E daí por diante, não vai pecar mais? Pode até pecar, mas os seus pecados foram perdoados já, pela fé. Porque você creu, né? E porque eu criei, e porque nós cremos, né? Então, aqui ele mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Então, rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Glória. Veja bem, eles pediram, né?
que ficasse com eles ali. Sentiam comunhão com Deus, né? Amém, irmão? Amém. Deus abençoe os irmãos. Vamos aqui já, né? Entrar na água. Eu não sei qual das duas que vai primeiro. A Esther é a mais corajosa. Ô glória a Deus. Não tem medo não, não tem cisma não. Vai, Esther. Pega na mãozinha dela, amor. Irmão Renato. Está fazendo o cumprimento da palavra, né? Segura aqui, filho. Saia dentro da água e você pega. O pai vai atrás. Devagarinho. Vira aqui pro povo agora. Seu pai vai ficar atrás de você, tá, irmão Renato? Aí tá bom. Aí tá bom. Só um momentinho, tá? Essa aqui é qual? Eu acho muito raso. Essa aqui é qual? É Esther. Ela moe inteira. Se ela não moer, você pode se agachar, tá? É Esther, amor. Esther. Ô, irmãos, a irmã Esther promete ser fiel ao Senhor em todos os dias. E é de livre e espontânea vontade que a irmã está sendo batizada. Quer batizar nesse momento? Sim? Pra frente, olha para os irmãos. Sim? Diga sim. A irmã disse sim. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, conforme nós lemos aí na palavra de Deus, né? Que tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus. Então eu batizo a Esther aqui agora, diante da igreja, dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Senhor, nosso Deus, Pai, abençoa, meu Deus, a irmã. Estenda as tuas mãos sobre ela, livra ela do mal, da tentação, do maligno, Jesus. Protege a tua serva, Senhor, que teve essa atitude de fé, de coragem, Jesus, de te servir, de andar na tua presença, Senhor Jesus. Que a sua mente seja protegida pela tua palavra, meu Deus. Que nenhum mal venha entrar aos seus ouvidos, nem ao seu coração. Que a sua mente venha ser forte, que ela venha ter a mente de Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, glória Senhor, a Deus. Eu te peço, Jesus, sei com ela, Aleluia. livra do mal, em nome de Jesus. Nasceste de novo, anda já com Deus, pertences ao povo que vai para o céu. Tem a lei escrita no seu coração, em ti já habita plena salvação. Se o caminho é estreito. Perto do seu pai. Qual é o nome dela aqui? É quase. Késia. Irmãos, a irmã Késia, né, tá aqui até um pouco de medo da água, né, o que é natural, né, mas Deus vai fortalecer ela, ela vai ter confiança em Deus, né, e nós vamos ouvir a confissão de fé dela, e ela vai sair daqui fortalecida em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, a irmã Késia, né, promete ser fiel ao Senhor em todos os dias da sua vida, andar junto com seus pais, né, obedecendo a palavra de Deus, de livre e espontânea vontade, que a irmã quer ser batizada em nome de Jesus. Sim? Sim. Então, irmãos, diante da confissão de fé dela, né, nós vamos batizar ela em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu batizo ela em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bem? Oh, glória a Deus, Senhor Jesus. Abençoa ela, meu Deus. Livra a tua serva de todo mal, guarda ela nos teus caminhos, fortalece sua mente, o seu coração venha ser firme diante de ti. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, por esses 2 batismos realizados no teu nome. Que o Senhor venha livrar a tua serva, proteger elas, que elas venham ser obedientes à tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu te peço, Senhor, ser com ela, livre do mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nasceste de novo, anda já com Deus, pertences ao povo que vai para o céu. Tem a lei. Graças a Deus, irmãos. Eu acredito que foi o primeiro batismo que foi feito aqui nessa açude, né? E agradecemos a Deus, né? Agradecemos a Deus. Eu creio que foi o primeiro batismo que foi feito aqui nessa açude, né? Esse aqui é meu cunhado, Manel, né? Prontamente serviu o seu açude aí, suas águas, né? Que Deus abençoe a vida dele, né? Quando precisar, está à disposição, né? Olha, que benção, né? Agradeço a Deus a minha estadia aqui na casa do meu cunhado, da minha irmã, né? Até espero que ele está com problema na ponta da parede, mas até com esse batismo agora eu acredito que Deus vai... Amém. Ele estava, agora não está mais. Amém. Para quando quiser fazer um batismo desse, essa água está aqui no mesmo local. Amém. Graças a Deus, né? Aí está aqui também o irmão Renato, né? Aqui é e até agradeço também por quiser, eu vou batizar ela ainda em nome de Jesus ainda. Aqui, então. Glória a Deus, né? Tá aqui conosco, minha irmã, graças a Deus, tem me acompanhado, né?
Eu tenho fé em Deus que eu ainda vou batizar ela em nome de Jesus ainda. Tá aqui também minha esposa, né, que me acompanhou nessa viagem. Tivemos algumas tribulações, mas o Senhor foi conosco, provou que é conosco, né? E graças a Deus, né? Agradeço a ela por ter me acompanhado nessa viagem. Foi uma benção, né? Deus tem nos abençoado muito. E tem também minha filha, né? Que tá se filmando aí. Vira pra vocês. Vira pra você. Vai lá. Tá aqui minha filha, né? Que tem me acompanhado também, tem visto a mão de Deus sobre nós, né? Tem sido uma benção aí, graças a Deus, né? Então é motivo de alegria, tanta tribulação, como alguns sabem, nós ficamos 10 dias na estrada, mas eu sempre dizendo, foi Deus que mandou nós vir aqui. Glória a Deus. Sempre disse isso. Foi o Senhor que mandou. E nós vamos, né? Alguns às vezes até falou que talvez seria bom até voltar para trás, mas Deus tocava no meu coração que não era para mim voltar, que era para mim seguir viagem, né? E aqui nós chegamos e graças a Deus, né? Fizemos esses 2 batismos da filha do irmão Renato, que também são meu sangue, né? Aleluia! Filho de uma prima minha, né? Para mim foi uma honra muito grande e daqui a pouco nós vamos fazer mais outra filmagem para a colocação do véu na cabeça das 2 irmãs e vai ser uma benção, se Deus quiser. Louvado seja Deus, né? Vamos ler aqui um texto bíblico, né? Porque eu acredito que assim como no livro de Atos, eu dizia que o livro de Atos é o que eles fizeram, ficou escrito, né? Então nós temos que continuar fazendo o que também está escrito na palavra, né? E o véu está escrito aqui no livro de Coríntios, capítulo 11, né? De Coríntios, capítulo 11, que diz assim, ó, versículo 1, vou ler alguns versículos só, né? Ele diz assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos, como os vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse raspada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar o rapaz-se, que ponha o véu. O varão não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmo. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter cabelo crescido, mas a mulher ter cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, e nem as igrejas de Deus. Amém. Irmão Renato, ora a Deus, irmão. Nós meditamos um pouco aqui. Senhor Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos, Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, por este momento, Senhor, e mais uma porção da Tua palavra, Senhor, em que é ensinamento, Senhor, para o Teu povo, Senhor, para todo que crê, Senhor, no Teu nome, Pai. Meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade. Meu Deus, pois a Tua palavra, Senhor, nesta manhã, aqui foi cumprida, Senhor, sobre estas crianças, oh, meu Deus. E eu peço a Ti, Pai, mais uma vez, abençoa as minhas filhas, Senhor. Toma ela em Tuas mãos, Senhor, pois a Ti pertence, livremente dela. Assim te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Temos a palavra de Deus aqui, eu vou meditar só em alguns versículos, né?
que diz que toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Então a mulher não deve orar com a cabeça descoberta, né? Portanto, se a mulher não se cobre com véu, lembrando que o véu, o significado da palavra véu é vedar, é tapar. E por isso o texto diz que cobrir, né? Fala aqui de uma cobertura, tem que cobrir, né? Então o varão não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. Então, aqui diz que o varão não deve cobrir a cabeça para orar. Embora não seja nenhuma crítica, mas um esclarecimento. Embora muitos aí, né, homens que se dizem religiosos, oram com a cabeça coberta. Mas está errado. Pelo texto aqui diz que o homem não deve cobrir a cabeça. O homem deve estar com a cabeça descoberta. Mas já a mulher deve cobrir. É o que diz o texto, né? Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter, é um dever. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Então, isso daqui às vezes me espanta quando eu vejo alguns homens que são até sábios, né? Que são teólogos, que estudam tantos anos, né? Teologia, e faz curso disso, daquilo. E eles dizem que era só para a igreja de Corinto, o uso do véu, né? E também era só para as mulheres prostitutas, né? Querendo dizer que era por causa da prostituição. Quando a Bíblia diz que é por causa dos anjos. Aleluia, não tem nada a ver com prostituição, é por causa dos anjos. E por que por causa dos anjos? Porque é os anjos que colhem as nossas orações, né? Com taças na mão, colhe as nossas orações. Então, a mulher deve ter sobre a cabeça, sinal de poderio. O que é o sinal de poderio? Por que o véu é um sinal de poderio? Porque é um sinal de obediência à palavra. E quem obedece tem poder, né? Por isso que João capítulo 1 diz que aqueles que creem nele, deu-lhes o poder de ser chamado filho. Então, é um sinal de poderio por causa dos anjos. Então, é um sinal que tem poder. Porque quem obedece tem o poder de Deus, né? Sobre sua vida. Então, ele diz assim, portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Então, a causa da mulher ter, o dever de ter um sinal de poderio sobre a cabeça, né? E aqui vale ressaltar que o versículo 5, ele diz que toda mulher, então não é a mulher de Corinto, é toda, né? É toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Então a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Não é por causa de outra coisa, senão por causa dos anjos. Então a mulher deve ter, né? Já o varão não deve ter, né? No versículo 12, versículo 12, porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Aí ele diz no versículo 13, julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ora a Deus descoberta? Óbvio que não, né? Não é decente, né? Ele fez uma pergunta, né? Mas não é decente. Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter cabelo crescido, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Então, aqui, mais uma vez, nos mostra o texto bíblico que não é... Porque se as mulheres prostitutas da época de Corinto raspavam a cabeça e por isso teria que colocar o véu, então seria o véu no lugar do cabelo e não o cabelo em lugar de véu. Mas o texto diz aqui, mas o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Então, em lugar de véu para quê? Para orar? Não, para orar tem que pôr. O versículo 6 diz, né, que a mulher que põe o véu, então tem que pôr. Para orar tem que pôr. Não é para orar e profetizar que o cabelo foi dado em lugar. O cabelo foi dado em lugar de véu para as demais coisas, para o trabalho, para passear, para andar em qualquer lugar, né, no dia a dia. Mas para cultuar a Deus, a mulher deve pôr o véu.
né? Que daí ora e profetiza. Mas Paulo diz que se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, e nem as igrejas de Deus. Aleluia. O que é contencioso? Se pegar um dicionário e for ver o que é contencioso, é teimoso. Ou seja, desobediente. A igreja não tem, né? A igreja é a noiva, irmão. E a noiva tem que pôr véu, né? A igreja tem que andar com véu. A noiva, né? A igreja é a noiva. A igreja é diferenciada dos demais, né? Então a noiva tem que pôr o véu. E a igreja é a noiva de Cristo, né? Então ele diz aqui que nós não temos tal costume, e nem as igrejas de Deus. As igrejas de Deus não têm costume de ser contencioso, né? Se alguém quiser ser, problema de cada um, né? Mas a igreja de Deus não, né? Amém, irmão? Amém. Deus abençoe os irmãos. Então a irmã Isabela colocar, né, o véu na cabeça das duas irmãs, e aí nós vai fazer uma oração aqui, né? Venho a ti, deixo todo fardo aos teus pés. Venho a ti, pois ouvi falar de quem tu és. Estou aqui, os meus medos quero entregar. Estou aqui, a minha sede pode saciar. Venham as águas e bebam da fonte de águas vivas, ao som das águas. O que estava morto volta à vida. Venham a mim. Né? Senhor nosso Deus, Sim, meu Deus. Pai, obrigado, Jesus, Ó, Pai Santo. alma que o Senhor alcançou, Jesus, Sim, meu Deus. pela tua bondade, Abençoa, pela tua Senhor. misericórdia, Senhor. Eu sei, meu Deus, Senhor, que nós essa somos luz que gratos a ti, Senhor. é fruto da oração. Ó, do meu irmão Deus. Aqui, e do irmão Renato. Abençoa, Pai. Eu sei, meu Deus, que é Menino. fruto da oração dele. Ó, Senhor. Que tem orado, tem Elas falado vieram aqui, meu Deus. Delícia, Então, vida, filhos, Senhor. Deus frutos. Aleluia. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar. Sim, Grandemente. Ó, papai querido. Venha derramado o seu poder. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa ela, Senhor. Guarda e livre. Protege a mente de cada Sim, meu uma dessas Deus. irmãs, Senhor. Em nome de Em nome Jesus. do Senhor Jesus. Aleluia.